Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de dia 25 de setembro a 1 de outubro de 2017. Estamos oficialmente numa estação nova. Para quem vive em Portugal, começámos o nosso outono e noutras zonas do mundo, como no caso dos nossos amigos no Brasil, começaram a primavera. Portanto, cada local do mundo tem algumas características diferentes a nível energético, se bem que temos todos, portanto, uma energia em comum e sobre a qual vamos falar daqui a pouco, mas existem algumas pequenas diferenças, sendo que na primavera, portanto, as coisas estão a começar a florescer, existe toda aquela ideia de fertilidade, enquanto que no outono começamos a despir, começamos a, enfim, a entrar numa coisa assim mais quentinha e a querer ficar mais sossegadinhos, porque os dias também são mais curtos. Portanto, recebo as mensagens também um pouco com esta ideia em mente, que consoante o local onde se encontram também a energia muda ligeiramente. Agora vamos falar sobre a energia geral e que afeta a toda a gente, independentemente do local onde estão. Tivemos a semana passada uma lua nova. Para quem não sabe, eu a semana passada não consegui fazer a leitura semanal por vídeo. A minha câmera de vídeo, enfim, deu-lhe para ali, não queria trabalhar. Felizmente já se resolveu essa questão, mas a semana passada eu deixei, portanto, um artigo escrito sobre uma mensagem, no fundo, geral para a semana, mas pareceu-me que era assim uma mensagem geral a nível do período que estamos a atravessar. Não apenas circunscrito àquela semana. E nessa mesma semana eu nem me apercebi, não fui ver o calendário lunar, não me lembrei, mas no próprio dia em que escrevi essa mensagem era precisamente lua nova. Portanto, é interessante, a lua nova traz-nos sempre a ideia de energia nova, recepção de energia. A leitura foi muito no sentido de fechamento de ciclos e que também, na realidade tinha uma carta que era a Lua propriamente, agora estou-me a lembrar, a terceira carta que saiu era precisamente a Lua, o que também me indica que está a haver de facto novamente uma influência a nível lunar. Portanto, a semana passada tivemos uma Lua nova a dia 20, o que significa que vamos continuar a sentir os seus efeitos para esta semana que vem. Esta ideia de que estamos realmente a receber energia nova não é nova, porque é uma coisa que temos discutido aqui ao longo das várias semanas. Às vezes parece que estamos a repetir informação, mas é porque simplesmente este fechamento de ciclos, esta mensagem de fechamento de ciclos, esta mensagem de que estamos a despir-nos daquilo que já não interessa para, no fundo, conseguirmos receber o que é novo, está a ser um período dilatado. Portanto, não é uma coisa que aconteça numa semana, nem em duas, já dura há vários meses. E esta ideia de fechamento de ciclos está sempre a ser reiterada, está sempre a ser repetida, porque nós, como seres humanos, nós queremos que as coisas aconteçam o mais rapidamente possível. Quando nos dizem, estamos a fechar um ciclo, nós pensamos logo, ok, é já amanhã ou depois da manhã, mas eles estão a ser muito insistentes nesta questão de que este ciclo está a demorar mais tempo a ser fechado, precisamente porque tem a ver com questões do ego, que na semana passada também indicaram isso precisamente. Questões do ego não são questões fáceis, não são questões simples, são questões bastante complexas, têm várias camadas diferentes e consoante o nosso momento de vida e o nosso ponto de vida, poderemos estar a passar desafios mais complicados para nós. Podemos até estar a lidar com desafios com os quais já lidamos há muitos anos e que agora simplesmente parece que se agudizam, parece que ficam um bocadinho mais difíceis ou então mais presentes, mas é precisamente por causa disso, é porque nós estamos realmente nesse período de fechamento de ciclos. Já há bastante tempo que me andam a indicar que é para ser uma coisa completamente nova, a nível energético, a nível físico, a nível do nosso ADN também. Portanto, temos que terem atenção a todas estas questões quando estamos a receber estas mensagens, ok? Porque é muito fácil entrar em frustração, é muito fácil entrar na impaciência quando os períodos são mais dilatados. Temos que nos lembrar, não é, que até a própria gestação humana são 9 meses.
e nós também não estamos a querer acelerar o bebê ou o parto, não é? Nós queremos que o bebê fique lá o tempo que é suposto estar para crescer e para quando realmente nascer poder ser saudável, poder estar completo, não é? Portanto, é um bocadinho esta abordagem que nós devemos ter acerca dos nossos próprios processos pessoais. Não é pensar, já devia ter acontecido, se calhar eu não estou a fazer as coisas bem, se calhar há qualquer coisa que devia estar a fazer. Às vezes os processos são mesmo, têm mesmo esta característica de o tempo é importante a paciência, porque o tempo é o tempo certo, não é exatamente aquele tempo que nós gostaríamos que fosse, ok? Portanto, vamos então tirar umas cartinhas aqui no nosso baralho do Angel Dreams, da Doreen Virtue e da Melissa Virtue, já que temos esta influência tão grande da Lua. Este baralho está fortemente ligado a tudo o que seja energia lunar e também pelo facto de ter-nos acontecido, mesmo para quem não tem noção ou não se lembra, por exemplo, dos sonhos que tem, nós estamos a resolver muitas questões a nível pessoal nos sonhos que estamos a ter, incluindo uma coisa interessante que é estamos a aceder ao que se pode chamar realidades paralelas. Eu não vou entrar aqui numa discussão muito intensa sobre isso porque era pano para mangas, mas basicamente é como se existissem realmente os nossos futuros possíveis. O tempo não é linear, não é? Portanto, o tempo no fundo está a acontecer todo ao mesmo tempo. Existem de facto como se fossem realidades paralelas que alteram-se de acordo com as nossas próprias decisões. Portanto, eu, por exemplo, eu estou aqui a fazer este vídeo, numa realidade paralela, se eu tivesse decidido de outra maneira, estaria a fazer outras coisas e estaria noutro ponto da minha vida. Obviamente podemos discutir se isto é realmente verdade ou se é uma parte do cérebro, mesmo da alma, uma forma de fazer explorações sobre o que é que poderia ter acontecido ou que outras possibilidades há. Portanto, mesmo as pessoas que não estão inteiramente convencidas da realidade, das realidades paralelas, não tem problema nenhum. Portanto, o objetivo principal disto é nós evoluirmos internamente, ok? Independentemente daquilo em que acreditamos que está a acontecer, ok? Durante a noite estamos de facto a aceder a outras realidades paralelas, onde temos uma vida muito diferente, ou às vezes um pouco semelhante, mas na grande maioria das vezes muito diferente daquela que temos neste momento. Por exemplo, isto é um exemplo muito básico, se nós na nossa vida aqui vivemos uma vida mais isolada e menos ativa, ou estamos menos com pessoas, possivelmente numa realidade paralela estamos muito envolvidos com a família, muito envolvidos com muitas pessoas, fazemos grandes reuniões e festas em casa, vamos a grandes festas, etc. Não significa que sejamos mais felizes ou infelizes, ok? Todas estas realidades têm os seus próprios desafios e têm as suas próprias aprendizagens. O que eu acho interessante é que nós realmente durante a noite estamos a fazer como que este entrelaçamento entre as várias realidades, e é realmente interessante isso. Para além do trabalho que estamos a fazer durante a noite, que estamos a fazer muitas viagens astrais. Não é? Eu acho isso extremamente interessante. Às vezes podemos lembrar-nos de pequenos lampejos, outras vezes não nos lembramos completamente, mas sentimos que tivemos uma noite agitada, como se tivéssemos ido fazer uma grande viagem. Simplesmente não nos lembramos dela, mas sentimos que fizemos qualquer coisa. Durante a noite está a acontecer de facto muitas coisas com estas características, portanto possivelmente para alguns de vocês isso vos possa também esclarecer, se tiverem algumas dúvidas e pensar o que é que se anda a passar, tem muito a ver com isto e portanto acaba por ter noites um bocadinho mais agitadas e temos mais tendência para dormir mais, ou de manhã mais dificuldade em acordar ou levantar, tem a ver com isso. Nós estamos a tratar de muita coisa durante a noite. Portanto, vamos utilizar este nosso baralho do Angel Dreams. Vamos tirar 3 cartinhas. A primeira já saiu, para ver o que é que tem para nos dizer para esta semana. Enfim, para esta semana, para o período que estamos a passar, no fundo, não é? Nós dividimos as leituras por semanas porque nós vivemos num tempo linear, portanto é natural termos que fazer essa divisão, mas no fundo
não, as coisas não se dividem assim de uma forma tão assertiva. Portanto, já tirei as 3 cartinhas. E vamos virar a primeira carta. Exatamente. Portanto, sai-nos uma daquelas cartas que eu neste baralho acho muita piada, paralelamente à carta da cozinha, que eu acho sempre engraçado, sai-nos a carta da casa de banho. A carta da casa de banho que nos fala em clarificação e em limpeza. Portanto, eles dizem-me que não é por acaso que nos sai esta carta da casa de banho, porque é uma carta muito física, ok? Portanto, é uma carta muito física, fala-nos portanto, da limpeza mesmo física que nós estamos a passar, ao nível mesmo até da pele, portanto, dizem mesmo que é uma coisa muito forte. E que, por isso mesmo também algumas pessoas estão a ter necessidade de tomar mais banhos, não é? Às vezes nós passamos alturas em que sentimos que temos necessidade até de esfregar a pele e tudo. Se sentir esse impulso, faça-o, porque também, dizem-me também que estamos a libertar muitas toxinas e, portanto, muitas vezes acabam por entupir os nossos poros e é importante nós fazermos essa esfoliação para que, no fundo, depois o corpo consiga fazer as tais renovações e as tais desintoxicações de uma forma muito mais fácil e que não comecemos a ter problemas até de pele ou de outro género. Mas sai-nos realmente esta carta da casa de banho, que é uma carta muito gira. Fala da limpeza e fala da clarificação e da claridade mental que vem depois dessa limpeza. Eles dizem-me que muitas pessoas estão a sentir, eu própria também estou a sentir, muita confusão mental. Para quem pratica meditação e tudo, consegue sentir isto de uma forma muito clara. Às vezes nem sequer temos acesso aos pensamentos, simplesmente sentimos essa atividade mental, às vezes nem sequer temos pensamentos específicos, se estivermos realmente a promover esse silêncio, simplesmente sentimos aquela eletricidade estática e aquele movimento cá dentro e pensamos assim, credo, mas porque é que eu estou com este movimento todo? E tem a ver com realmente o processo que estamos a passar, está a provocar muito essa confusão mental. Enviam-me novamente a mesma palavra que eu utilizei também no artigo que escrevi, que é desfragmentação. Nós estamos a passar muita desfragmentação. Não é por acaso que estamos à noite a lidar com estas questões das realidades paralelas e também muito relativamente à nossa infância desta vida também, se bem que isto já foi uma coisa que foi falada há umas semanas atrás, mas agora estamos mesmo a entrar mais profundamente e à medida que as nossas capacidades sensíveis e psíquicas também se começam a abrir um pouco mais, estamos a aceder, portanto, a estas dimensões diferentes ou realidades paralelas. E este é um trabalho bastante profundo, porque significa que estamos a aceder a várias facetas de nós, mesmo aquelas em que não temos consciência, para, no fundo, trabalhar tudo para um mesmo objetivo, não é? Como se fosse uma unificação da própria energia, em vez de estarmos um pouco espalhados por todo o lado. Vamos virar a segunda carta, porque estão a insistir um bocadinho para virar a segunda carta já. Ok, exatamente. Ok. Portanto, sai-nos a carta das pessoas que nos são próximas, mas que já faleceram. Portanto, sai-nos esta carta aqui. Portanto, realmente o que me parece é que o véu entre as realidades paralelas, entre as dimensões e entre o mundo dos... Enfim, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é assim uma coisa um bocado hollywoodesca, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Portanto, no fundo, o véu entre as diferentes vibrações energéticas, sendo que a nossa é mais densa, porque é tridimensional e temos o nosso corpo físico, enquanto que outras têm uma densidade menor e, portanto, as pessoas que já faleceram têm esse tipo de densidade energética. Portanto, muitos de vocês podem começar a sentir a presença das pessoas que já faleceram, podem ser familiares, amigos, pessoas que vos são próximas. Ok, eles indicam também outras pessoas também que vêm de outras vidas e de outras existências, mas dizem-me para vos lembrar, para não ficarem demasiado nervosos com isto, ok? Eu sei que algumas pessoas ficam um bocadinho nervosas com esta ideia da aproximação de certas presenças, mas compreendam que faz tudo parte do mesmo processo, não é suposto serem experiências
difíceis ou complicadas, ou que a pessoa não se sinta bem, se bem que às vezes, se nós temos medo, se sentimos uma presença, esse medo pode ser despoltado, mesmo que não haja ameaça absolutamente nenhuma, ok? Portanto, esteja atento às suas próprias reações, porque estas presenças na sua vida vêm para também o confortar. Aliás, a primeira palavra que veio quando eu tirei esta carta foi precisamente o conforto. Portanto, significa que vêm também confortar-nos. É um pouco como se nós mudássemos um pouco de papéis, não é? E de repente víssemos uma oportunidade de dizer assim, ok, há uma janela aqui que se abriu de oportunidade de eu poder ir confortar aquela pessoa, porque o véu está um pouco mais ténue e a pessoa pode me sentir, nós também iríamos ter com essa pessoa, não é? Porque queríamos também apresentar o nosso conforto. E é um pouco esta ideia, ok? Portanto, não comecem a pensar que é porque se calhar ficou aqui a alma atormentada, aqui na terra, porque essa questão está a ser cada vez mais desmistificada por algumas pessoas que são médiums e outras. Esta questão das almas que ficam cá é muito mais complexa do que aquilo que os filmes e alguns médiums, enfim, tradicionais nos querem fazer pensar. Nem todas as almas que estão aqui são atormentadas, ok? Portanto, vamos ter isto em mente, mesmo que sinta uma presença consigo. Desde que você se sinta bem, se essa presença lhe traz paz e conforto, nenhuma alma atormentada consegue transmitir estas sensações se estiver atormentada, certo? Portanto, se lhe consegue passar paz e conforto e etc., então é porque não está atormentado, não é? E portanto, vamos ter isto em mente, que porque eles próprios estão-me a dizer também que está a haver realmente uma evolução também das pessoas que já não estão cá e que, portanto, não estão encarnadas num corpo. Interessante, ok. E portanto, neste processo destes últimos anos, principalmente em 2016 também, em 2017, algumas almas que faleceram e saíram dos corpos não evoluíram para lado nenhum propriamente. Portanto, é como se estivessem assim numa fase de espera, ok? Eu não tinha percebido isto ainda, eles estão a passar essa informação agora mesmo. É como se tivesse, tal como nós também estamos à espera, não é? Que estas energias se equilibrem novamente, agora numa nova vibração, digamos assim. Também a energia das pessoas que faleceram também estão um bocadinho à espera, ok? Para poderem então passar ao próximo nível da sua existência, das suas experiências e etc. Daí também que estão um bocadinho mais perto da nossa realidade e, portanto, sendo o véu tão tenue, aproveitam para nos vir dar, portanto, esse conforto e esse carinho, etc. Portanto, está tudo normal, não fique nervoso se sentir isso. E claro, como estamos a ter muita influência a nível lunar, dizem-me que algumas pessoas durante a noite poderão receber visitas destas pessoas, poderão lembrar-se disso ou não, poderá ser apenas uma sensação quando acordam de conforto ou de aconchego, ou como que se encontraram com uma pessoa que já não viam há muito tempo, essa sensação assim, dizer, estranho. Mesmo que não se lembrem, o vosso corpo lembra-se, o vosso coração lembra-se e, portanto, estão a validar também as vossas sensações, caso as estejam a ter ou a venham a ter. Então vamos virar a nossa terceira cartinha. Pronto, cá está. Portanto, eu estava a falar inicialmente não, mas aqui há um tempinho das capacidades psíquicas, precisamente. Esta é uma carta da ametista que já tem saído várias vezes durante este processo todo. Temos aqui a cartinha da ametista a falar-nos das capacidades psíquicas. Ok, portanto, as capacidades psíquicas estão-se a desenvolver de uma forma não linear. Isto é um conceito um bocadinho complexo, portanto é um bocadinho difícil transmitir por palavras o que me estão a transmitir a mim. Mas se antes as pessoas conseguiam fazer técnicas, e conseguiam e continuam a fazer isso, técnicas de desenvolvimento psíquico, as coisas é como se fosse um bocadinho, funcionavam de forma um pouco linear. E os próprios desenvolvimentos que cada pessoa evidenciava, quando fazia, por exemplo, em grupo, podíamos ver como que uma progressão, ok, primeiro esta plataforma, depois a segunda plataforma, depois a terceira plataforma. Claro que qualquer pessoa, como é única,
tinha este processo era também individual e único em si, mas haviam algumas características comuns neste processo, ok? Como por exemplo, estou a dar um exemplo muito básico, mas começar, por exemplo, a sentir a energia à volta, ou começar até a ver uma cor ou outra. Haviam passos específicos que podiam ser vistos. Desta vez, o que está a acontecer é que as capacidades psíquicas estão-se a desenvolver de forma não linear. Portanto, há aqui como que cada alma derivado da sua própria característica e da própria evolução que fez até aqui, portanto as experiências que teve e o seu caminho único também que teve, tem uma energia muito particular. E é como se essa energia muito particular viesse permear também a nossa experiência aqui agora. Portanto, as nossas capacidades psíquicas vão acomodar-se da mesma forma. É um conceito um bocadinho complexo, é um assunto um pouco complexo, é um bocadinho difícil de pôr por palavras, mas basicamente o que eu quero dizer, ou melhor, o que eles querem dizer e eu estou a tentar transmitir é: algumas capacidades psíquicas poderão evoluir e desenvolver-se de uma forma que não se encontra já declarada, por exemplo, em livros ou em literatura da área, não é? Portanto, se você começar a ter sensações ou ter percepções que são um pouco novas e você nunca leu em lado nenhum, mesmo que até seja um estudioso da área, não aceite-as também, portanto são válidas, porque o que se passa é que realmente estão a acontecer novas aberturas a nível do psiquismo. E para alguns de nós que têm uma energia também muito única, e lá está, também depende do ponto onde estamos, não é? É muito diferente uma pessoa ser psíquico e aceitar que é psíquico, uma pessoa que é psíquica e não aceita que é psíquica. É completamente diferente, a nível de evolução, completamente diferente, não é? Mas vamos ter aberturas muito próprias, ok? Dessa parte psíquica. Portanto, talvez alguns de nós comecem a ter experiências que não estão referidas na literatura da área, ok? E não costumam ser faladas. Portanto, não duvidem demasia das suas experiências, não questionem demasia as suas experiências, não pensem, porque ninguém sentiu isto antes, porque ninguém viu, porque ninguém percepcionou, porque ninguém ainda falou sobre isto, então é porque não é real. Eu não estou a dizer acredite logo em tudo, porque eu acho que uma certa dose de ceticismo é muito saudável. Eu considero uma pessoa cética, eu sei, é um conceito estranho, um psíquico dizer que é cético, mas eu sou cética e acho que é uma qualidade importante, porque há muita confusão à volta e em períodos confusos como aqueles que estamos a passar é importante também deixarmos as coisas assentar, é importante deixar a poeira assentar e não começar logo a tecer conclusões e, enfim, a pintar quadros muito concretos e pormenorizados, porque estamos ainda muito na fase do muita coisa no ar, muita coisa a acontecer, a mudar, a evoluir, etc. Não é? A própria Terra está em tumulto. Há muitas coisas noticiadas, desastres naturais, a Terra em tumulto, e outras que nem sequer estão a ser noticiadas, ok? Porque simplesmente nem sequer há tempo de antena suficiente para isso. Mas a Terra de repente, começou a ter muita confusão, e isto já foi algo que foi referido há muitos meses atrás, que ia de facto começar a acontecer. Portanto, a Terra ia começar e evidenciar todas estas mudanças também. Eu não tenho nada a ver com as pessoas que estão nos locais e que estão a sofrer isto, que tenham atraído isso ou que sejam responsáveis por isso. Nada disso. Eu tenho visto algumas pessoas falarem sobre a lei da atração nesse sentido e eu digo não tem nada a ver com isso. Não vamos confundir as coisas, ok? Não vamos entrar nesta história daquele merece e o outro merece, porque isto aqui não tem nada a ver com castigos nem nada. Por amor de Deus, não tenham isso, não tenham isso na vossa mente, que isso é uma coisa muito... É perigoso esse tipo de pensamento. Não tem nada a ver com isso. Mas é um facto que a Terra, a nível energético e concreto, está realmente a reagir a esta energia. E, portanto, nós, a nível individual, também estamos a passar por este tumulto interno, e bem como todas as outras pessoas, quer tenham consciência, quer não.
não é? E novamente aqui o alerta de que, se sentirem que os ambientes estão voláteis, o máximo possível retirem-se desses ambientes e, se tiverem que lá estar, não entrem em discussões muito emotivas, não se deixem ir atrás deste tipo de energias voláteis, ok? Porque o potencial para discussão é muito maior. Portanto, temos aqui as nossas 3 cartinhas. Estou a pensar, estou a tentar sentir se vamos tirar mais alguma. Ok, vamos tirar do arcanjo Rafael, que de outro modo está muito, muito perto de nós neste processo todo, o que faz sentido, não é? Isto é um processo bastante físico, portanto ele está muito ligado a tudo o que seja cura física e harmonia também. Vamos tirar uma cartinha. Oi, e já saiu. Eu não acredito nisto, ok. Para quem... Uma pessoa quer manter o ar profissional, não consegue. Para quem não viu, para quem não leu o artigo da semana passada que eu escrevi no website, eu de qualquer das formas vou deixar o link abaixo. Para quem sabe qual foi a carta que saiu do arcanjo Rafael, então vai-se rir comigo. E quem não sabe fica a saber que sai exatamente a mesma carta. Hello! Se a gente não tinha percebido ainda, ok. Portanto, sai novamente esta carta, tipo assim, meus amigos, a gente insiste nos mesmos pontos porque são realmente importantes. É para nós darmos atenção, E eu sei porque a nível pessoal também passo por isso, que a alimentação é crucial. E nós temos andado a receber esta mensagem vezes e vezes sem conta. Quer dizer, eu não posso inventar coisas destas, não é? Quer dizer, vocês veem-me a tirar as cartas, não me veem propriamente, mas quer dizer, ouvem-me a tirar as cartas e sai esta carta para dizer assim: meus amigos, novamente estamos aqui a falar das questões da alimentação. É muito importante consumirmos aquilo que faz bem ao nosso corpo. Precisamente porque falávamos da carta aqui, é que eu já meti aqui, acho que está aqui, eu já tinha posto em cima do outro baralho. Principalmente sai aqui a nossa carta da casa de banho, né? Que fala precisamente da limpeza que estamos a ter a nível do corpo, a nível físico. Falaram até da necessidade de esfregar a própria pele, não é? Porque estão-nos a sair muitas toxinas. E se nós começamos a fazer um esforço nesta direção de alterar, portanto, a nossa alimentação, como eu disse no próprio artigo escrito, podem ser passos pequeninos, não têm que ser bombásticos, obviamente, mas qualquer tipo de mudança na nossa alimentação começa mesmo a ajudar. Isso também faz com que as próprias toxinas do corpo, o próprio corpo comece a desintoxicar e faz, portanto, essa limpeza e essa desintoxicação. Por isso, por favor, considere mudar alguns dos seus hábitos alimentares, fazem toda a diferença, não é só a nível físico, é a nível dos seus sentimentos, a forma como você se sente, a sua clareza mental, o seu estado emocional, tem tudo tanta importância, muito mais importância do que aquilo que você possa imaginar. Por isso, considere seguir o conselho do arcanjo Rafael, que já é a segunda vez que nos vem falar sobre isto em muito pouco tempo, se tiver interesse pode ler o artigo que eu falo um pouquinho mais sobre isto, mas basicamente é escolha bons alimentos, faça boas escolhas a nível alimentar, altere hábitos que você tem, não tenha coisas em casa. Se você não quer consumir, não compre coisas, deite coisas fora ou faça doações a instituições e tudo. Retire da sua casa tudo aquilo que não for saudável para não sofrer tentações depois também, ok? Portanto, esta mensagem é de facto muito importante. E há o pormenor que também está indicado nesse artigo, de que ela está, portanto, em profunda comunhão com estes alimentos, também numa posição de agradecimento e de gratidão, porque nós também temos que nos lembrar disso, não é? Temos que estar gratos também, ou devemos estar gratos, ou tentemos sentir essa gratidão pelos alimentos que temos connosco, porque tanta gente tem falta deles e nós
por muitas dificuldades que nós possamos estar a passar, se nós temos esses alimentos connosco, mesmo que sejam poucos, vamos agradecer por eles realmente, porque realmente é aquilo que nutre o nosso corpo e nutre o nosso espírito. Ok? Portanto, cá está as mensagens para esta semana, que estão um bocadinho assim a insistir connosco para nós não comermos os pacotes de batatas fritas e para não, enfim, não andarmos a comer muitas pizzas e a beber refrigerantes. Essas é uma daquelas coisas que você pode já começar a fazer, diminuir o consumo de refrigerantes, tudo aquilo que for estimulante, muita coisa com açúcar, muita coisa com café. Eu sei, é difícil, mas é um ato de amor por nós próprios, e nós, se não nos amarmos a nós próprios, como é que nós vamos conseguir também viver uma vida de paz, harmonia e alegria aqui também? No fundo, fazer o nosso contributo positivo também para o mundo, não é? Temos que começar por nós, vamos fazer esse ato de amor por nós próprios. Por isso, muito, muito obrigada por estar desse lado e por existir. Se gostou deste vídeo, peço para clicar no botãozinho do gosto. Se não te subscreveu, subscreva ainda, e se quiser pode clicar no ícone do sininho para ser notificado cada vez que eu lançar um novo vídeo. Abaixo tem todos os links, sempre. Se quiser fazer uma leitura de cartas comigo, se quiser apoiar o meu trabalho, se quiser visitar o meu Facebook, se alguma vez estiver a ver, ou melhor, se alguma vez vir que eu não coloquei uma leitura aqui, vá à página do Facebook, porque lá tem todas as atualizações, eu coloco lá todas as novidades, e penso que já disse tudo, e desejo-lhe uma excelente, excelente semana, com excelentes escolhas a nível alimentar. O Arcanjo Rafael está tipo neon, a dizer vamos fazer mudanças positivas, mas também desejo-lhe muita paz, muito amor e grandes recepções de energia, e tento descansar mais um bocadinho, porque estamos realmente a fazer muito trabalho durante a noite. Um grande, grande beijinho e até à próxima! Olá novamente e muito obrigada por ter chegado até ao segmento depois da leitura, um segmento um pouco mais informal. Aqui queria apenas referir que eu acho que não coloquei isso no Facebook. A semana passada foi uma semana um bocadinho assim oscilante para mim, mas eu já reuni todos os vossos nomes para quem se inscreveu para participar no podcast, que são podcasts onde eu depois posso, portanto, tiro à sorte o nome das pessoas que participaram no concurso no Facebook. Lá está, há muita coisa que eu faço no Facebook, e todas as pessoas, perdão, que participaram, eu portanto retirei os nomes e vou retirar 2 nomes completamente aleatórios, e nesse podcast vou fazer uma mini leitura para cada pessoa, tiro uma carta e envio as mensagens que a pessoa precisa de saber naquele momento, da fonte de amor incondicional, sempre da nossa própria alma, ou para uma pergunta específica que a pessoa possa ter colocado. Portanto, sim, eu recolhi, esse sorteio está fechado neste momento, mas eu irei fazer outro de futuro, portanto, se não participou neste, pode participar no próximo. Portanto, queria apenas referir isso, porque eu acho que tinha ficado um bocadinho esquecido, eu referi que tinha retirado os nomes, portanto, aqui está. E dizem para tirar então uma última cartinha para nós, que ficamos para aqui para o segmento depois da leitura do nosso baralho Angel Dreams, que está com esta nossa lua nova aqui bastante presente. Ui, já saiu? Ok, estou a demorar um bocadinho mais tempo porque esta carta é um bocadinho... tem muitos significados possíveis. Ok, portanto sai-nos a carta das fadas, mas esta carta para mim está a ter um significado, eles estão a enviar-me um significado de playtime. Playtime significa tempo para brincar, tempo de descontração, tempo de brincadeira, tempo de alegria pura, sem objetivos, sem peso, não é? Portanto, sem aquela ideia de eu estou a fazer isto para obter aquilo, e muitas vezes para a parte profissional ou em direção a responsabilidades. E eles indicam que, principalmente nestes períodos, é extremamente importante tirarmos tempo para nós, também para brincar. Quem tem animais em casa, brinque com os animais, mas faça com que esse tempo seja um tempo presente. Não esteja a brincar com os animais, ou com as crianças também, excelente,
não brinque com eles a pensar na lista das compras que tem que fazer, não é? Portanto, esteja presente nesses momentos. Permita-se brincar, permita-se sentir alegria. E, para quem não tem nem animais nem crianças em casa, tirar tempo para brincar. Portanto, esta ideia de o que é que o faz sentir feliz, o que é que o faz sentir alegre, quais são as atividades que o fazem sentir-se bem. Pode ser desenhar, pode ser escrever, pode ser pintar, pode ser ir dar uma caminhada, pode ser fazer um jantar para amigos, pode ser ir ao cinema, pode ser, enfim, tanta coisa que nós podemos fazer e que nos fazem sentir bem, um bocadinho para nos tirar às vezes, deste período mental, aliás, que é, às vezes ficamos muito sérios no nosso caminho espiritual, né? Muito sérios, e queremos ultrapassar os desafios e às vezes esquecemos dessa descontração, esquecemos de brincar. As crianças têm muita energia também porque elas próprias são a energia da alegria, não é? E essa alegria é aquilo que nos alimenta. Enfim, de nada nos serve termos uma boa alimentação ou um estilo de vida limpo, digamos assim, se depois não tiramos tempo para brincar e se não damos permissão para a nossa criança interior também sair e fazer atividades que não têm sentido nenhum. Rir só porque sim, pintar só porque sim, fazer uma confusão em casa só porque sim, desarrumar uma parte toda, ir resgatar os álbuns de fotografias e ficar horas a olhar para as fotografias. Tudo isso é tempo presente consigo. Faça essas atividades que realmente o fazem sentir bem, para o retirar desse espaço mental de demasiada seriedade e demasiado foco no caminho espiritual, que às vezes começamos a ficar demasiado sérios e esquecemos de levar a vida leve. E isto é extremamente importante, principalmente em fases destas, em que estamos a lidar com muitas emoções, com desafios, estamos a lidar com padrões nossos e estamos também com estas questões a lidar com aberturas de capacidades psíquicas. Então há muita coisa que nós já estamos a tratar. Não é preciso pormos ainda mais peso para cima de nós. E no fundo é criar essas pequenas esferas de tempo onde nós estamos presentes a fazer uma coisa que nos dá prazer, felicidade, alegria. Lembre-se disso, por favor, porque é realmente muito importante, ok? Por isso, tenho a desejar-lhe uma excelente semana novamente. Muito obrigada por estar desse lado e até à próxima.